É só isso? Suva. Boa noite, meus irmãos. Eita, isso aqui é pancada, hein? Graça e paz. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado. Toda vez que eu vou pregar, parece que o dia tem menos horas. Estava cansado do churrasco ontem, e aí o dia hoje também foi cansativo. Tentei dormir um pouco, porque no dia que eu vou pregar, minha cabeça fica fazendo várias ligações, ela fica linkando Gênesis com Apocalipse, com Romanos, com não sei o que, vira uma salada de fruta, né? Aí eu falei, não, tem que dormir um pouco para ver se os pensamentos se acalmam, né? Mas eu não consegui dormir não, mas está tranquilo. Estamos aqui. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, porque ela está trabalhando ainda. Está numa demanda lá com a diretora, lá no trabalho dela. Quando sair daqui, vou buscar ela lá. Mas estou feliz, estou com Jesus, estamos bem. Estou feliz pela vida dos irmãos também. E tudo que já foi feito aqui hoje, irmãos, eu recebi demais já do que aconteceu aqui. Eu acho que a minha pregação aqui vai ser só uma pontinha do iceberg, porque foi muita unção aqui hoje já liberada nesse lugar. Como vocês sabem, a minha pregação, ela não é calvinista, ela não é arminiana. A minha pregação, ela é cristocêntrica. Ela é cristocêntrica, porque tudo é dele, é por ele, é para ele. E de um tempo para cá, eu tenho tido uma grande dificuldade, vou confessar para os irmãos, de pregar o Antigo Testamento. Eu tenho tido uma dificuldade, embora ele seja melhor para você preparar uma mensagem, um sermão, para você trazer um conhecimento, ele é muito melhor. Porque falar de Cristo, às vezes, parece que tem poucas coisas para se falar. Só é falar que ele é o caminho, a verdade, a vida, tá, mas todo mundo sabe disso. Mas a mensagem cristocêntrica, Cristo precisa ser revelado à nossa consciência, porque a tua consciência é o maior tesouro que você tem. Se você não tiver consciência de quem é Cristo, você despreza ele é um qualquer. Se você não tiver da verdade, livre do quanto ela é, perdê-la. Então, Cristo precisa ser expandido na nossa consciência, amém? Porém, o texto que eu trouxe hoje, eu vou tentar fazer uma reflexão desse texto. Se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero falar de um homem que, cara, o túmulo dele em Israel talvez seja mais visitado do que o túmulo de Jesus. O túmulo de Davi. Davi, um dos homens mais extraordinários de toda a história, estratégico, guerreiro. E poderia falar de vários vacilos que Davi cometeu durante a sua jornada, de um homicídio, de um adultério. Mas hoje eu quero falar da unção que Davi recebeu, quando Davi foi ungido rei. Quantos estão comigo? Diga amém. Abra aí a sua Bíblia aí. Diz assim, versículo 1. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite, e vai, eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá?
Saul saberá e com certeza mandará me matar. Contudo o Senhor orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de paz, profeta? Ao que pessoalmente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, disse consigo: deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Entretanto o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel declarou: também não foi esse que o Senhor escolheu. E assim Jessé levou a Samuel e os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudáveis e de amigável aparência. O Senhor afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor senhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Até aqui. Amém, irmãos? Irmãos, Saul foi um rei escolhido pelos homens. Os homens ficavam olhando a vida das outras nações e disseram a Samuel: nós queremos um rei. Nós queremos um rei, dá-nos um rei, porque todas as nações têm reis e nós não temos. Então o Senhor concedeu o desejo do coração do homem. Mas o Senhor disse ao povo: bem, a coisa está dando certo, a coisa está funcionando. E se eu trouxer um rei à nação de Israel, ele vai os oprimir, vai cobrar grandes impostos, vai tomar os bens de vocês. Mas não, nós queremos o que as outras nações têm. Então Saul foi um rei que foi escolhido pelo povo, não foi segundo o coração de Deus. E Deus tinha um rei para escolher para a nação de Israel. E Deus manda o profeta Samuel à casa de Jessé para escolher entre os seus filhos. Quando Samuel chega, ele vai logo se impressionando, porque naquela época, irmãos, era comum o pai preparar o seu filho para ser um guerreiro. E todos os filhos de Jessé eram guerreiros, eram altos, eram de boa estatura. O único que não era Davi. Davi era o menorzinho, pastorzinho de ovelha, vivia no campo, fedendo a fezes de bicho, a fezes de animal. E na cerimônia de santificação, onde seria ungido o rei, Davi nem foi convidado, nem lá ele estava.
Porque nem na cabeça do pai dele, o pai imaginava que poderia ser Davi o rei. E quando o profeta, o homem de Deus, ele vê a aparência de Abinadab, ele já vai logo com azeite. Certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E já vai para derramar o óleo. E Deus fala: não é esse, porque no coração eu o rejeitei. Não é esse. Aí vai mandando trazer. Manda trazer Samar, manda trazer os outros filhos. E não é nenhum daqueles. Davi, alguns teólogos vão dizer que Davi era um filho bastardo, porque no Salmo, não estou confirmando isso aqui, porque no Salmo 51 ele fala: em pecado me gerou minha mãe. Então alguns teólogos faz essa interpretação bíblica, que ele era, e a Bíblia deixa claro que ele era ruivo. Por que a Bíblia quer dizer que a aparência de Davi se diferencia dos seus irmãos? Alguns teólogos vão dizer que ele era, por isso, o trabalho dele era cuidar dos animais, era ser um pastorzinho desprezível. Talvez Davi, eu estou conjecturando, não estou falando, mas talvez Davi não tinha lugar à mesa. Quando seus irmãos terminavam de comer, é que ele vinha e pegava aqueles restos lá e comia. Porque ele não tinha lugar, não podia comer do queijo fresco, não podia, quem dera Davi pudesse comer a coxa do carneiro. Não tinha lugar à mesa. Era o mais, estava esquecido pelo pai. Mas quando Davi entra por aquela porta, fedendo ovelha, fedendo fezes de animal, quando Samuel coloca os olhos nele, o Espírito Santo fala para Samuel: esse é o tal, esse é o tal, foi esse que eu escolhi. Aleluia. Samuel, você se impressiona demais com a aparência, mas eu vejo o coração. Deus está olhando para nós, Ele está olhando o que está dentro de nós. Deus está olhando aquilo que é o conteúdo, irmão. Não é a aparência, não é o rótulo. No coração eu rejeitei. Aquilo que os homens aprovam, certamente Deus reprova. Pode ter certeza. Aquilo que os homens reprovam, certamente é o que Deus aprova. Deus, ele anda na contramão. Aquele que era o último, Davi era o último a chegar. Agora ele vai ser o primeiro. A fila foi invertida. Agora ele vai sentar na mesa. Agora ele vai comer a coxa do carneiro. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. O homem está aplaudindo, talvez Deus esteja reprovando. Irmão, eu não sei, Deus colocou no meu coração essa palavra. Deus está falando com alguém aqui. Eu me vi nessa mensagem, irmão. Eu me vi dentro da mensagem. Eu não falei: não, pai, isso é para outra pessoa. Não, é para mim. Porque Deus não é fofoqueiro. Ele manda direto para você. Então ele falou comigo nessa, eu me via dentro da mensagem. Será que quando Cristo olha para você, será que os teus olhos brilham ainda? Será que Ele consegue perceber em você um coração grato de tudo que Ele está fazendo, de tudo que você está se tornando? Será que você não consegue se enxergar? Eu pelo menos me enxerguei. Poxa, eu era o último, o mais desprezível. Eu posso contar quantos aniversários eu já tive, que foram feitos, né? Que foram feitos ali e tal. Não por causa da minha mãe, porque, sabe, minha mãe, amo ela demais. Mas eu entendo, irmãos, que, sabe, tem coisas que é o propósito, é o que Deus está querendo fazer, é o que Ele está querendo trabalhar na tua vida.
E Deus sempre vai fazer isso. Deus sempre vai, sabe, os olhos do Senhor, quando Deus olha para o homem, Ele vê pensamento, sentimento e desejo. Deus não olha para o homem e fala: poxa, o pastor Anderson está bonito, olha a barba dele, ele cortou o cabelo, tal, tá legal. Não. Deus, quando olha para o homem, Ele está vendo o teu interior. Ele está vendo os teus pensamentos, os teus sentimentos e os teus desejos. Com certeza Davi era um homem fiel em tudo aquilo que o seu pai lhe mandava fazer. Então Deus estava de olho nele. De olho nele, para ser o rei de Israel, o maior rei da história de Israel, o maior. Só que existe um momento da vida de Davi, que Davi, e agora que eu vou começar a pregar, vou começar a pregar agora, irmãos. A Bíblia fala que na época que os reis saíam para a guerra, Davi, ele ficou em casa. Davi, ele ficou passeando pela sacada do palácio. Tinha nada para fazer. Tinha nada. Davi estava, poxa, na época que os reis saíram para a guerra, era costume sair para a guerra. O dia que Davi fica com a sua mente vaga, não tem um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo? Davi fica com a sua mente vaga, passeando, ele avista uma mulher nua, formosa, tomando banho na piscina do rei. Davi olhou aquela mulher e cobiçou. Um estímulo visual precisa de 0,2 de segundo para chegar na tua mente. O que você vê, 0,2 de segundo para chegar na tua mente. Então o que eu quero dizer, guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos, porque eles são as janelas da tua alma. O que é que você anda vendo? Pornografia na internet? O que é que você anda ouvindo? Isso vai dominar o teu ser. Isso vai tomar conta de você. O que você vê e o que você ouve e o que você aprende determina o que você pensa, o que você sente e o que você deseja. É resultado daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você aprende. Davi viu uma mulher formosa tomando banho na piscina do rei, ele viu e cobiçou, mandou chamar. E Davi podia ter qualquer mulher que ele quisesse, não havia regra de punição naquela época. Davi podia ter qualquer mulher que ele quisesse, mas ele quis, sabe quem? A mulher de um cara. Ele quis a mulher de outra pessoa. Deus está nos falando assim, ó, para de desejar coisas que eu não quero para você. Deus está nos falando isso nessa noite. Nós precisamos, irmão, alinhar a vontade dele com a nossa vontade, porque senão nós vamos viver batendo cabeça. Precisamos alinhar a vontade de Deus às nossas vontades. Samuel se impressionou com a aparência. O homem de Deus se impressionou com a aparência. E Deus falou: eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Amém, irmãos? Eu anotei algo que eu quero falar, porque hoje só o Pai mesmo. Quando Deus, Ele chamou Moisés tinha 80 anos. Quando Josué e Caleb vai tomar posse da terra prometida, eles tinham 85 anos. Quando Deus chama Abraão tem 75
65 anos. Nós somos ansiosos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, irmão, está apegado a este mundo. No fundo, nós estamos apegados a esse mundo. Nós estamos apegados com as coisas aqui da terra. É por isso que nós não conseguimos experimentar riquezas espirituais. E diga-se de passagem, a Bíblia diz que todas as riquezas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Todas as riquezas espirituais nele já nos foram concedidas. Alguns pregadores, eles têm a dificuldade, irmão, de transicionar. Eles querem dizer que, sabe, Israel, o povo de Israel, a bênção para eles era material mesmo. Com isso eu não estou dizendo que Deus não quer nos abençoar materialmente, não é isso que eu estou falando. Mas a nossa mente está mais voltada para as riquezas da terra do que para as riquezas do céu. Diga-se de passagem, por mais rico que você estiver aqui nessa terra, mais milionário, você ainda vai estar pobre. Porque quem precisa de água para viver, de comida para viver, precisa ir ao banheiro, isso não é riqueza, irmão. Um dia nós não vamos precisar de nada disso, nem de água para viver, nem de comida para... Sabe, nós não vamos precisar disso não, irmão. Tu precisa pegar um avião para ir daqui para a Inglaterra? Não tinha nada disso. Isso que é riqueza, irmão. Isso que é riqueza. É espiritual. Mas os nossos olhos, somos tão ansiosos, porque o dia que eu tiver, o dia que eu possuir, eu vou ser. O dia que isso acontecer, não, irmão, em Cristo nós já fomos abençoados com todas as riquezas espirituais. Em Cristo Jesus. Mas isso é como eu disse no início, precisa expandir. Aqui, ó. É aqui, irmão. É a consciência. É a nossa consciência. É aqui, ó. Se não mudar aqui a tua consciência de quem Ele é, do que Ele fez, se você... Porque o evangelho todo é sobre revelação, o pastor já falou aqui. É sobre revelação, irmão. A palavra toda é sobre revelação. Porque quando nós temos a revelação, cara, Cristo passa a ser a nossa maior riqueza, o nosso tudo. Assim como Davi reinou, nós reinaremos com Ele. Mas eu entendo nessa noite que Deus me tirou, que eu estou aqui não porque eu mereço, não porque, longe de mim, longe merecer alguma coisa. Eu estou aqui por graça, totalmente pela misericórdia. Irmão, quando eu vejo alguém que caiu, quando eu vejo um relacionamento, um casamento que se rompeu, eu não fico achando que eu sou melhor. Eu peço a Deus misericórdia. Misericórdia, porque eu sou igualzinho a você, eu estou sujeito a cair a qualquer hora. E se eu cair, Deus que me guarde, eu estou sujeito a cair a qualquer momento. Eu não estou aqui, eu não sou um Superman, eu não sou um super-herói espiritual, não. Eu sou de carne e osso. É a graça, irmão. É a graça, é a misericórdia do Pai. É você, sabe, entender que não merecíamos nada. Mas como disseram aqui, Ele nos amou primeiro. Ele que nos amou, Ele decidiu nos amar. Em Cristo eu só entendo uma coisa: eu sou amado, eu sou favorecido, eu sou abençoado. É isso que eu ponho na minha mente e no meu coração. Eu sou mais que favorecido. Mas quando o diabo me tenta, quando acontece alguma coisa, quando meu filho fica doente, eu continuo sendo amado. Eu estou debaixo da cobertura do sangue. Eu estou debaixo desse sangue. Na minha essência, na minha natureza real, eu sou incorruptível. É porque eu estou nesse corpo de barro, mas eu preciso entender que na minha natureza eu sou incorruptível.
Eu sou incorruptível. Não tem como, porque eu sei da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Eu tenho essa consciência. Então eu entendo que nada pode me destruir, porque se você está em Cristo, você já passou da morte para a vida. E é isso que mais importa. É a nossa eternidade. É a nossa eternidade. E um dia, irmãos, nós não vamos precisar de, como eu disse, de nada disso. De nada disso. De nada disso. Tudo, eis que tudo passará, eis que tudo se faz novo. Essa era, esse sistema dominado, esse cativeiro ideológico, irmão, que hoje está aí, vai passar. Tudo isso vai se romper. E aí nós vamos estar lá, ó, onde não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, nem dor. Eis que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. É isso, irmão. É simples o evangelho. O evangelho não tem rebuscação. Poderia chegar aqui, sabe, falar de Calvino, falar de Armínio, falar de um monte de, sabe, de Nero, de um monte. Não, o evangelho é a coisa mais simples que tem, mas nós estamos querendo enfeitar o pavão. É sobre isso, é sobre ele, tudo é para ele, é por ele, é dele, acabou. Poxa, poderia falar da teologia de não sei lá das quantas. Poderia falar de predestinação versus livre-arbítrio. E entraríamos numa linha aqui que até hoje os teólogos estão tentando equilibrar o livre-arbítrio, a responsabilidade do homem com a soberania de Deus. Quem explica isso? Só ele tem um equilíbrio certinho disso. Nós não conseguimos entender isso. E eu poderia estar falando aqui, mas uma coisa foi falada aqui, e é exatamente isso. Se eu não pregasse hoje, uma pessoa falou que eu não me lembro se foi ela, foi a Diana, mas ela falou que, cara, descansa nele, ele é o descanso absoluto. Se tu entender isso, cara, não é que tu não vai fazer mais nada, não é que tu não vai se preocupar, mas ele é o descanso, irmão. Ele cumpriu a lei, ele fez tudo, nós estamos nele, nós somos incorruptível. Nós estamos nele, ele é o nosso descanso. Cristo cumpriu a lei. Tudo aquilo que eu não posso, que eu sou incapaz, mas aí eu estou debaixo dele. Eu estou revestido dele. Eu estou em Cristo, já era, irmão. Ele é o nosso descanso. Mas nós nos preocupamos, nós estamos nessa estrutura. Às vezes nós, não. Descanse em todos os sentidos que tu puder imaginar. Ele é o nosso descanso. Ele pagou. Não é pelo teu mérito. Às vezes a gente fica querendo merecer as coisas diante de Deus. A gente fica querendo merecer. Não é pelo nosso merecimento. Quando Jesus chamou os trabalhadores da vinha lá na parábola, pastor, o que trabalhou 1 hora, ele pagou igual o que trabalhou 6, 8 horas. Os caras ficaram, ó. Não é possível, é injusto. Nós não merecemos nada, irmão. Nós estamos aqui, ele nos deu graça, nos deu amor, nos salvou, nos redimiu e nos trouxe aqui. Não é por mérito, irmão. Não trabalhe com Deus na base do merecimento. Não tenta merecer a bênção. Não tenta merecer a bênção. Você já é abençoado, você é a própria bênção. Não tenta merecer. Porque não é por mérito. Porque se tu tentar agir na base do mérito, tu vai se comparar com outras pessoas que fazem menos e têm mais, ou que são mais abençoadas, ou o inverso disso. Não é pelo mérito. Não é. Não é. Quando você fazer muito, você vai se sentir o cara. Caramba, eu jejum, eu oro, sou espiritual, estou acima das pessoas. Sabe o que a meritocracia faz? 2 coisas: superioridade e inferioridade. Não é, irmão. Quando você errar, sabe como que você vai se sentir? Condenado, culpado. É isso que o diabo quer. Porque toda pessoa culpada,
ela não flui, ela não consegue fluir espiritualmente. É isso que o diabo quer. Mas você está em Cristo. Você está nele. Não tem mais condenação para você. O diabo não pode mais acusar a tua mente que isso, que você fez aquilo. Esquece o teu passado. Você é uma nova criatura. Esquece o que fizeram para você. Esquece tudo. Teu passado foi apagado. Se ele que poderia jogar na tua cara, ele não joga. Ele fala: dos teus pecados não me lembrarei mais. Quem é você para ficar se condenando? Se perdoa, irmão. Se perdoa. Em Cristo não há condenação, mas é difícil. Sabe por que é difícil, irmão? Por causa da nossa justiça própria. A nossa justiça própria é a mãe de todos os pecados. E é difícil tirar ela do nosso ser. É difícil. Todo dia você tem que lutar contra ela, porque ela tenta florescer. Todo tempo a tua justiça quer florescer. E a Bíblia já diz que a nossa justiça não vale nada. É como um trapo de imundícia. É como um trapo. É eu ficar me medindo para o outro. Poxa, cara, quando Deus for te julgar, olha só, eu vou terminar, é só isso que eu vou falar. Quando Deus, vamos supor assim, em Cristo não há julgamento, quem está em Cristo, vamos dizer assim. Mas quando Cristo, ele for te julgar, ou Cristo for olhar o que tu fez, as tuas obras, quando tu chegar diante do tribunal dele, ele não vai ficar falando assim: tu foi melhor, Davi. Sabe por quê? Olha só, tu não foi traficante, tu não foi prostituto, tu não foi homicida, tu não foi isso. Ele não vai te comparar com nenhuma dessas pessoas, com nenhum esse tipo, essa classe que eu falei. Ele vai te comparar com Cristo. Com Cristo. Não tem ninguém, irmão. Ele é o modelo de Deus. Ele é o modelo do Pai. É o Filho encarnado. É Ele. Aí nós queremos nos comparar com o irmão. Não, peraí, eu sou melhor do que o irmão lá. Irmão, o irmão já está, a vida do irmão. Não, irmão, não. Não, é Cristo que é o modelo. Cristo é o modelo. Aí pensa se tu vai, vamos dizer assim, no caso do julgamento, se ele te comparar com Cristo, tu vai ser aprovado? Por isso, ele está nos transformando. A imagem dele. Todo mundo aqui tem um processo. Todo mundo passa por um processo, passa pela moinha, vai sendo esmagado, vai sendo para você se tornar cada dia melhor, cada dia um ser humano melhor, cada dia tu se parecendo mais com ele, cada dia a tua consciência se abrindo mais a respeito dele. Uns demoram mais, outros é mais rápido, é o jeito dele trabalhar, mas ele está nos moldando, está nos tornando a imagem dele. Ele já te escolheu desde a fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. Já falei demais, tá bom? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Abençoe vocês, abençoe o casamento de vocês. Era isso. Esse é o recado. Rápido e objetivo.